Bem, gente, vamos falar um pouco sobre método científico. Falar de método científico é a mesma coisa que falar em ciência. E aí eu pergunto para vocês, né? O que é ciência? Houve uma época que as pessoas não tinham estudo, não tinha escola, não tinha livros, ninguém para ensinar. Nessa época, as pessoas observavam a natureza e tomavam conclusões daquilo que observavam. Então, quando as pessoas viam uma tempestade, viam um raio, aí a conclusão é que era o Deus do raio, o Deus da tempestade. Quando as pessoas viam um vulcão entrando em erupção, diziam que era o Deus da terra ou o Deus do vulcão. Tá, então, no passado, as pessoas não entendiam sobre chuva, as pessoas não entendiam sobre plantação, sobre conservar os alimentos. Por exemplo, os homens das cavernas, quando caçavam, né, e cortavam lá a carne, não sabiam como conservar a carne, não tinham a noção, não tinham o conhecimento. E com o passar do tempo, foi necessário fazer vários e vários testes. As pessoas foram evoluindo e foram criando métodos até chegar no método científico, que é o que a ciência usa hoje. Tá? Então, eu risquei aqui. O método científico se baseia primeiro, olha só, na observação. Primeiro, nós precisamos observar o fenômeno, né? Então, se o nosso exemplo é a chuva, está chovendo, oh, que coisa linda! Então, eu vou observar a chuva e depois eu vou fazer perguntas. Tipo assim, por que choveu? Né? Por que, que a chuva é formada por gotas de água? E aí, como eu não sei a resposta, eu vou criar hipóteses. Olha só, eu vou criar respostas aleatórias. Só que tem um problema. Eu não posso inventar. Eu não posso, de jeito nenhum, inventar uma resposta. Eu preciso reproduzir essa chuva em um laboratório. Ou então, reproduzir essa chuva na sua casa ou na escola, com a ajuda do professor, claro. E aí você, depois que cria a hipótese, você tem que fazer um experimento. Depois que você cria a chuva em um laboratório, você vai analisar todos os dados. Mas, rapaz, primeiro eu vi a chuva lá na rua, lá no sítio, lá na terra lá. E aí eu, na escola, fiz um experimento da chuva, reproduzi a chuva e anotei os dados. Depois disso, você vai analisar esses dados, chegando a uma conclusão. O que é a chuva? Então, vocês vão perceber que a chuva depende da evaporação da água. Primeiro, a água tem que evaporar, ela se transforma num estado gasoso e depois ela vai formar nuvens pesadas, onde ocorre a precipitação e vai haver uma condensação. Olha aí
o vapor da água se transforma em líquido de novo. E a chuva acontece. Tá? O líquido começa a cair. É um ciclo, tá? Não muda. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam isso. É muito importante o método científico. Só existe ciência se a gente analisar através do método. Tá bom? Olha que coisa interessante agora. Neste slide, olha o que eu coloquei para vocês. Na parte de cima eu coloco método científico versus método religioso. O que dá para ver? Primeiro, eu tenho aqui esse rapaz, esse professor, né, já carequinha, observando uma planta. Dá para ver? Ó, primeiro, ele observa a planta. Neste caso, o fenômeno é a planta. Depois, ele vai formular uma hipótese. Ele vai tentar explicar o que aconteceu lá com aquela planta, com aquela flor. Depois, ele vai testar. Ele vai fazer o experimento. E aí, após o teste, ele vai analisar os dados e vai verificar se a resposta dele é correta ou não. Está aqui, ó. Ele vai chegar a uma conclusão científica. Este é o método científico, tá? Isto aqui é ciência. Já no exemplo aqui embaixo, a primeira coisa que a pessoa faz, observem, chegou alguém. A primeira coisa que a pessoa faz, observem, é observar o fenômeno. Dá para ver a diferença que na ciência eu tenho um estereótipo aqui de um professor velho e careca, e já na religião, lá o estereótipo de um rapaz bonito, ó, com cabelo, bem arrumado, observando o fenômeno, e aí ele diz que tudo aconteceu por causa da fé em Deus. Tá? Olha aqui, foi Deus. Dá para entender a diferença, né? Então, quando eu perguntar para vocês, isso em uma avaliação, eu vou perguntar qual é a diferença do método científico para o método religioso. E vocês vão ter que responder. O método científico segue uma linha de raciocínio. Primeiro, tem que observar, depois tem que formular hipótese, depois tem que fazer experimento, tem que registrar os dados e fazer uma análise e chegar numa conclusão científica. Já o método religioso não precisa nada disso. É necessário apenas a fé em Deus. Então, se eu perguntar, por que choveu? Né? Ou então, explique a chuva. De acordo com a ciência, a chuva é um processo de mudança de estado físico, onde a água evapora, forma nuvens, vai haver uma condensação, né? Essa nuvem se transforma em água, em líquido, e vai precipitar, ou seja, esse líquido vai cair, né, formando a chuva. E aí volta tudo de novo. Esse líquido chega na terra, formando os rios, os mares, e depois com o sol vai evaporar de novo, e assim vai. É um ciclo que nunca acaba. Pelo método religioso, se eu perguntar, explique como acontece a chuva, a religião vai dizer que a chuva foi Deus que liberou lá no céu. Foi ele que permitiu
que a chuva acontecesse. Tá? É uma questão apenas de fé. Por isso o nome dogma. Por isso eu coloquei ali aceitar a hipótese dogmaticamente. Ok? Eu vou perguntar isso nos trabalhos e na avaliação. Vamos continuar. Né? No nosso próximo slide, eu trago para vocês essa imagem para a gente observar, né, o que está acontecendo. Eu tenho aqui a terra, eu tenho aqui um lago, eu tenho aqui uma montanha, eu tenho nuvem, tenho um rio. Então, o que é que está acontecendo aqui? Dá para ver muito bem que aqui eu tenho um líquido e esse líquido vai passar por um processo de mudança de estado. Mudança de estado. Esse líquido vai se transformar em gasoso. Olha só. Lá em cima, as nuvens representam esse gasoso, tá? Tenho aqui a água que evaporou. Então, com o passar do tempo, vai haver uma condensação. De novo, outra mudança de estado. Vai haver uma condensação e uma precipitação, ou seja, o líquido vai ficar tão pesado e tão acumulado lá na nuvem que ele vai cair. Olha só, então eu tenho o líquido que muda de estado para gasoso e depois o gasoso que muda de estado novamente para líquido. E a chuva cai. Legal? Então, olhando pelo método, olhando pela ciência, a gente precisa aprender a observar o fenômeno e tentar explicar esse fenômeno de uma maneira racional. Né? Primeiro a gente observa, a gente cria uma hipótese, a gente faz experimento, a gente analisa os dados e depois chega a uma conclusão. Num local que não chove muito, veja, deserto, por exemplo, né? Isso acontece porque tem regiões onde não tem água para evaporar, né? Não tem lagos, não tem oceano, e aí fica muito complicado para haver essa chuva, para acontecer a chuva constantemente. Né? Então tem locais mais secos. Vou dar o exemplo do sertão, né? O sertão é um local muito seco, mas dependendo da estação do ano, sim, teremos chuva lá. Teremos sim, mas essa chuva é em pouca quantidade. Ok? A nuvem ela viaja até lá, mas será em pouca quantidade. Obviamente você entendeu. Vai chover mais em locais que tem oceano, que tem rios, que tem riachos, lagoas, açude. Ok? Por que isso? Porque a água evapora, né, forma nuvem, depois ela precipita, né, ela se condensa e precipita. Aí a chuva acontece. Tá bom? Vamos continuar. O próximo slide, ela mostra isso para vocês, ó. Em casa, será possível reproduzir a chuva? Será que a gente pode fazer esse experimento? Então eu coloquei essa imagem para vocês para a gente reproduzir em casa. Vocês podem fazer isso, ó. Eu tenho um copo com água, tenho pedra de gelo, ó. Dá para a gente fazer esse experimento.
E sabe o que é interessante? É que fazendo o experimento, você comprova que não foi Deus. Né? Você comprova que não precisa de fé. Você pode colocar uma tela, aqui é uma tela, pode ser um pedaço de pano bem fino, pode ser um pedaço de cartolina com os furinhos, tá? Uma tela bem pequenininha, para que o gelo, quando derreter, cause essa divisão aqui da água, né? Esses pingos, tá bom? Não é que você vai fazer agora, eu não vou cobrar de você agora, você não precisa fazer esse experimento agora. Eu vou cobrar de vocês um outro experimento, uma coisa mais detalhada. Eu vou passar para vocês um roteiro, eu vou explicar tudo direitinho. Vocês vão ter que filmar ou tirar fotos, vão ter que fazer um relatório para mim. Vai valer 10 pontos, tá? Só que eu não vou passar isso agora. Agora eu estou mostrando para vocês a questão do método científico. A gente observa a chuva e a gente reproduz, né? Faz o experimento da chuva em casa. Ok? Então, esse slide tem como objetivo mostrar a importância do método. Observe que antigamente, na época dos homens das cavernas, antigamente eles viam a chuva e ficavam com medo. Ah, meu Deus, foi Deus. Ah, se esconde, se esconde. Ah, e hoje, graças a Deus, com a evolução, sabemos que a chuva é um processo natural. Tá? É algo da natureza. E aí, esse processo você pode fazer em casa, você pode fazer um experimento. Bom, vamos lá. Agora, sabendo disso, eu preciso mostrar para vocês essa questão do fenômeno, tá? Nossa aula é de química, nós fazemos parte da ciência, e aí, falando em ciência, existem fenômenos que são fenômenos químicos e físicos, tá? Agora eu tenho um fenômeno físico, observe. O que é isso? Fenômeno físico é aquele que não alteram a natureza da matéria. Então, por exemplo, a água fervendo. A matéria, neste caso, é a água. Tá? E aí, essa água, ela vai ferver, ela vai evaporar, depois ela volta a ser água de novo. É um processo reversível. Então, aqui eu tenho um fenômeno físico. Eu não mudo a sua estrutura. Tá? Eu não mudo a estrutura da matéria. Olha o outro, o papel amassado. O papel amassado é papel do mesmo jeito. Papel continua papel, não muda a estrutura, não muda a matéria. Vidro quebrado, o vidro continua lá, gente. É vidro. Está quebrado, mas está lá. E como é que a gente pode consertar? É fácil, né? Com temperatura, o rapaz que entende. Aí eu pego esse vidro, eu esquento ele, eu posso juntar e fazer o copo de novo. Ok? É possível o vidro voltar, né? No caso ali, aquele copo ou aquela taça voltar a ser o que era. Cubo de gelo derretendo. Foi o que eu falei em relação à água. Um cubo de gelo é formado de água, então continua sendo água. A água tanto evapora e volta a ser líquido, como o gelo que derrete e o líquido pode congelar, ele pode solidificar, ele pode voltar a ser gelo novamente. Portanto, gente, isso aqui é muito importante, tá? Vocês devem marcar como importante. Fenômeno físico
é aquele que não alteram a natureza da matéria. Agora, nesse outro slide, o fenômeno químico. O fenômeno químico já é o contrário. O fenômeno químico ocorre quando se formam novas substâncias. A matéria é alterada e nós temos novas substâncias. Então, por exemplo, fogos de artifício. Primeiro eu monto lá a estrutura com pólvora e depois ocorre uma reação química com a pólvora e com calor, formando esses efeitos luminosos. Depois que os fogos estouram, né? Depois que os fogos formam esse efeito luminoso, não tem como ele voltar a ser o que era antes. Somente pólvora, não tem como voltar. Olha o outro exemplo. A fruta podre, né? Que está apodrecendo. Os alimentos, né? Qualquer tipo de alimento orgânico, não tem como voltar a ser saudável, né? Não tem como voltar àquele estado natural. Depois que a maçã estiver apodrecendo, depois que a comida estiver azeda, não tem como voltar de novo, né? Houve uma mudança na estrutura, houve uma mudança na substância, e aí agora nós temos uma nova substância. Olha outro exemplo, a madeira queimando. A madeira queimando está lá, eu tenho um monte de madeira e aí vai haver a combustão, né? Vamos queimar essa madeira. E aí temos cinzas. No final do processo, teremos as cinzas. Eu pergunto, essas cinzas podem voltar a ser madeira de novo? Não pode voltar, ok? Olha esse último exemplo aqui, prego enferrujado. A ferrugem é um processo muito importante, acontece com os metais quando entra em contato com o vento, com a chuva, com o sol. Na verdade, quimicamente falando, acontece uma oxidação, tá? Há uma troca de elétrons aqui. Não tem como voltar a ser o que era antes. A gente pode tentar limpar, a gente pode tentar raspar o prego, mas não volta a ser o que era antes. Esse produto, né, essa crosta vermelha, é uma substância nova, que não existia antes e agora existe. Tá? Houve uma mudança nessa substância. Houve um fenômeno químico aí. Para terminar, aí vem aquela minha pergunta: e o ovo? Olha o exemplo do ovo. Você pega um ovo cru e frita ele. Olha só, ficou lá um ovo frito agora. O ovo frito pode voltar a ser ovo cru? Não pode. Não pode. Não pode. Então houve um fenômeno químico, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro. Se não pode voltar a ser o que era antes, é um fenômeno químico, tá bom? Aí, ficando claro isso, no canal, né, Manual do Mundo, eles fazem um processo de quê? Com a ferrugem, com energia na água, se não me engano, que sai muito do ferro. A ferrugem, ela é caracterizada por essa substância avermelhada, né? E aí é possível a gente raspar, é possível a gente tirar essa substância. Ah, tá. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Isso aí, quando você souber a resposta, você me diz. Eu vou ganhar 1 milhão ou mais. Tá? Porém, o mais importante aqui é saber o ovo cru, depois que a gente quebra ele, frita, pronto. E aí? Não tem como voltar a ser o que era antes, tá bom? Vamos lá. Voltando para o slide, temos agora equação química.
Ô, gente, isso aqui é muito importante, tá? Porque a química do segundo ano é uma química cheia de equações. Então vamos lembrar o que é uma equação química? Tá? Uma equação química, deixa eu pegar aqui a caneta. A equação química está aqui, ó, como já vimos. As substâncias são formadas aqui, ó, por fórmulas. Aí os elementos são representados por símbolos. E eu vou ter números nessa fórmula. São chamados de índices. Tá? Então, numa equação química, eu vou ter sempre dois lados. Eu vou ter o lado que eu vou chamar de reagente, que é o início do processo, e vou ter o outro lado que eu vou chamar de produto, que é o final do processo. Então, eu vou mostrar aqui já no finalzinho, olha aqui o exemplo. Olha só, olha só. Eu tenho gás hidrogênio mais gás oxigênio. São os reagentes. Olha como eu escrevo. 2H2 mais O2. E aí eu vou colocar uma seta. E agora eu vou para os produtos 2H2O. Então, se eu escrever bem grandão aqui, 2H2 mais O2, olha só, reagentes, eles vão reagir formando uma substância 2H2O. O que é isso? Eu tenho gás hidrogênio mais gás oxigênio formando água. Eu escrevo essa equação química usando símbolos e o índice, olha o 2 aqui. Esse 2 que aparece na frente do H, você vai multiplicar com esse 2 que aparece aqui embaixo. Então, se eu perguntar, quantos H aparecem nessa equação? Você vai dizer que aqui eu vou ter 4 hidrogênios. Aí, olha só, 2H2 é a mesma coisa que 4 átomos de H. Então, se eu perguntar quantos átomos de oxigênio tem aqui nos reagentes O2, você vai separar 2 oxigênios. Olha só, O2 está aqui, ó. Eu já faço para vocês mostrando a figura. E a água? 2H2O. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter duas moléculas, tá bom? Duas moléculas de água. H2O e H2O. Olha, é a mesma coisa. Se você for contar, é igual. 2 vezes 2, também teremos 4 hidrogênios. E esse 2 que a gente usou para multiplicar, a gente usa também lá, ó, com o oxigênio. Usa aqui também. Pronto. Aí eu vou ter também 2 oxigênios. Ficou pequenininho, mas eu acho que dá para entender. É muito importante lembrar, porque esse assunto é do primeiro ano, então vocês precisam lembrar de equação. E a quantidade de um lado tem que ser igual à quantidade do outro. No próximo slide, eu acho que isso vai ficar claro. Olha só aqui. Fica muito claro através desse exemplo. Eu tenho os reagentes nesse lado, somente carbono, e aqui ó, dá para ver que é um átomo de carbono. Mas, olha só, 2 átomos de oxigênio, O2. Ó. Então, carbono mais O2, ó, C mais O2,
vai produzir o quê? CO2, que é o gás carbônico. Tá bom? E aí, quando a gente coloca na balança, aqui é a balança. Vamos ver se tem a mesma quantidade dos dois lados. Aí você faz assim, ó, carbono. Quantos átomos de carbono tem aqui nos reagentes? Tem um. Oxigênio. Quantos átomos de oxigênio tem aqui nos reagentes? Tem dois. Aí vai fazer a mesma coisa agora no produto. Quantos átomos de carbono tem aqui no produto? Tem um. E o oxigênio? Ó, O2. Então, tem dois. Ou seja, a equação está balanceada. Olha o nome importante aqui, balanceada. Isso acontece quando dos dois lados, no lado do reagente e do lado do produto, tá? Nos dois lados, teremos a mesma quantidade de átomos. Vamos ver aqui esse próximo slide. Será que essa equação está balanceada? Eu tenho aqui 2H2. 2H2 quer dizer que eu vou ter 4 átomos de H. 2 vezes 2, 4. Esse G aqui quer dizer estado gasoso, muito importante. Olha só, um O2. Eu vou ter apenas O2, quer dizer, 2 átomos de oxigênio, também estado gasoso. Beleza. E nos produtos? O que é que eu tenho lá nos produtos? 2H2O, também no estado gasoso. Então, o hidrogênio, eu vou multiplicar esse 2 que está fora com o índice aqui, ó, com esse 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, teremos aqui, ó, 4 átomos de H. E esse 2 também eu vou multiplicar com O. Tem o número 1zinho aqui. Então, eu faço 2 vezes 1, 2, ou seja, 2 átomos de oxigênio. Está igual 4 átomos de H de um lado, 4 átomos de H do outro. Está igual. 2 átomos de O de um lado, 2 átomos de O do outro. Está igual. Então, essa equação ela está balanceada. Sabendo disso, olha que massa, gente. Vamos balancear. Olha o exercício. Vamos balancear? Vamos comigo. Observe. Na letra A, eu tenho aqui o elemento K e o Br. É o potássio e o bromo. Então, eu vou ter aqui só um K e um Br. Já nos produtos, eu vou ter aqui o Br2. Quer dizer que eu vou ter 2 átomos de Br. Para balancear a equação, eu vou ter que colocar um 2 antes. Então, eu vou colocar um 2 aqui antes do KBr. Agora eu já sei. O Br, que é o bromo, tem 2 átomos. 2 vezes 1, 2. Está correto. Mas o K, o potássio, agora tem 2 átomos. E desse lado só tem um. Então eu vou aqui, ó, e coloco 1, 2 também. Olha o que nós temos. A gente pode fazer assim, ó. De um lado, o potássio tem quantos? 2 vezes 1, 2. E o bromo tem quanto? 2 vezes 1, 2. Agora do outro lado. O K tem quanto? Olha, eu botei o 2, ó. Então está correto. 2. E o bromo tem quanto? Br2 tem 2. Também. Ou seja, a equação está balanceada. É para fazer isso em todos, tá? Vamos fazer na letra B. Na letra B, eu tenho aqui N2 nos reagentes. Quer dizer que eu vou ter 2 átomos, tá? Já do outro lado, eu tenho só N
e o O só tem um átomo. Se eu tenho N2 nos reagentes, é obrigatório ser igual lá no produto. Então eu coloco um 2 antes. Eu não posso colocar um 2 pequenininho. Eu tenho que colocar um 2 antes da fórmula. Porque esse 2 vai servir para a fórmula toda. E aí, dois nitrogênios. Está correto. Aí aqui eu tenho O2. Se eu for olhar o outro lado, com esse 2 que eu coloquei, também fica correto. A equação está balanceada. Então, A e B resolvido. Vamos continuar. Letra C. N2. Aí eu vou olhar do outro lado da seta. N2. Opa, está correto. Não tenho que fazer nada, né? Aí eu vou olhar agora o cálcio. Ca. É só um. Mas quando eu olho do outro lado, eu tenho um 3. E agora eu faço o quê? Se eu tenho um Ca3, é só colocar aqui um 3 antes do cálcio, antes do Ca. Será que dá certo? N2, eu olho para o outro lado, N2, está correto. Aí venho para cá, 3 cálcio, 3 Ca, eu venho para cá, Ca3, está correto. Equação balanceada. Vamos ver aqui, NCl3. Aí eu olho para o outro lado. Gente, ó, o N aqui é um N, só tem um átomo de nitrogênio. Do outro lado tem 2. Então, vou ter que colocar um 2 aqui, ó. Um 2 na frente da fórmula. Agora sim, eu vou ter 2 vezes 1, 2. 2 nitrogênio. Bateu. Mas o cloro aqui é 2, ó. E quando eu coloquei esse 2 antes, eu multiplico também o 2 com o 3. Vamos lá, eu multiplico o 2 com o 1 do nitrogênio e multiplico com o 3, que dá 6, né? Dá 6 cloros. Aí eu venho aqui na frente do cloro e coloco um 3. Porque 3 vezes 2 dá 6 também. Eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam entendendo que a quantidade tem que ser igual dos dois lados. Para terminar, letra E. Observe que de um lado eu tenho HBr, é 1 em 1. Desse lado de cá, eu vou ter H2. É só eu botar aqui ó, um 2 antes da fórmula do HBr. Então, 2H, olha só, multiplico. Está correto, bateu o H2. E o 2 também multiplica o BR. Do outro lado, ó, BR2 está correto também. Equação balanceada. Bom, chegou a hora. É a vez de vocês. Vocês precisam agora tirar um print e copiar esse exercício para responderem, tá? Eu quero que cada um de vocês responda num caderno. É para copiar a pergunta, responder no caderno e mandar para mim. Mande para mim no meu privado a resposta das questões. Tá valendo, hein? Ok, gente? Assim eu encerro a nossa aula, tá? Foi muito proveitosa. E eu espero que vocês perguntem para mim quando precisarem. Perguntem no WhatsApp, perguntem no meu privado, se precisarem. Eu estou à disposição de vocês, ok? É isso. Valeu!